perdoa-nos assim como nós temos perdoado. Foi assim que nós encerramos o vídeo passado e é a partir desse ponto que nós vamos partir. Perdoa-nos, Pai, assim como nós perdoamos os nossos. Jesus, ao encerrar a oração do Pai Nosso, ele faz uma observação, só uma observação. Ele falou sobre várias coisas, né? Nós já estamos vindo abordando, esse é o 8º vídeo. Nós falamos sobre cada versículo, cada vídeo para um versículo. Só o versículo 12, né, 13 e 14 que nós estamos gravando 2 vídeos sobre o mesmo assunto, que é o perdão de Deus para conosco e o nosso perdão para com o próximo, porque Jesus casou o assunto. Quando ele encerra a oração do Pai Nosso, ele faz só uma observação, né? Ele termina a oração no versículo 13 e no versículo 14 e 15 ele fala assim: escuta, gente, se vocês não perdoarem os seus irmãos, o vosso Pai também não vos perdoará. Ele não faz a observação sobre a santidade de Deus, sobre o pão nosso de cada dia, o cuidado de Deus, sobre a adoração a Deus. Ele faz a observação sobre o perdão. O que eu entendo com a observação que Jesus faz no versículo 14 e 15 é que se eu não perdoar, eu também não serei perdoado. Olha o que diz, versículo 14. Pois se vocês perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então, a oração de confissão, ela é uma oração importante, onde nós confessamos os nossos pecados, nós nos humilhamos diante de Deus. E a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas orações, as suas preces e sararei a sua terra. Então a humilhação, a confissão, ela faz parte da oração. Uma confissão sincera, acompanhada de arrependimento, acompanhada de uma mudança, de uma conversão, de uma mudança de mente, ela é muito agradável diante de Deus. No entanto, né, Jesus também fala sobre a importância de eu estar liberando perdão para aquele que me ofendeu. Eu estar liberando da dívida aquele que me deve. No último vídeo nós falamos sobre a nossa dívida para com Deus, que era uma dívida impagável, o nosso pecado. Ninguém poderia pagar, prover justiça para homens pecadores como nós. E todos pecaram, a Bíblia diz. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então Deus provê através de Jesus, né? Através do sangue de Jesus, Ele coloca, Ele acredita na nossa conta a sua justiça e nos dá acesso à sua presença. Então, diante do que Deus fez para com a minha vida, eu também preciso fazer o mesmo para com o meu irmão que falha comigo. Eu preciso perdoar. E o que é perdão? Nós olhando para a Bíblia, nós vamos ver que perdão é uma decisão. E é uma decisão que eu tomo porque eu obedeço e amo ao Senhor. É a decisão que um servo toma obedecendo aquilo que o seu Senhor o ordenou. Eu quero ler um texto que está em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 4. Jesus está falando com os seus discípulos sobre perdão e ele está dizendo o seguinte: se o seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes ele voltar e disser eu estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus está dizendo 7 vezes. Mas nós vamos ver que esse texto casado com outros, Jesus fala, não há números para perdoar. Você não tem que fazer conta. Ah, já fez 7, na 8ª eu não vou perdoar, não. Né? Em um texto, quando Pedro fala, quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? 7? Jesus fala, não 7, mas 70 vezes 7. Né? Mostrando que não há limites. Assim como o seu Senhor te perdoou, você deve refletir esse amor e transmitir esse amor e transmitir esse perdão. Então, Jesus está dizendo aqui, ainda que venha e confesse e repita e tudo isso no mesmo dia, você vai e perdoa. Então, diante disso, os discípulos falam para ele assim, aumenta a nossa fé. A gente não dá conta de fazer isso com as nossas forças, mas nós queremos fazer isso porque o Senhor está nos ordenando. Então, se há uma ordem, eu sigo, né? E perdoar é uma decisão, é livrar da dívida, é esquecer. Não é ficar, olha, estou te perdoando, mas não tem mais.
perdoou, está perdoado. Assim como o Pai te perdoa, você perdoa. E assim como você perdoa, o Pai te perdoa. Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado. Essa é a oração de Jesus. Então Jesus responde a eles após eles pedirem fé para perdoar. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranca-se e planta-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando, cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiver feito tudo o que lhes ordeno, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Repare que esse exemplo está ligado ao perdão. E o que Jesus está dizendo: quem de vocês, tendo um servo, um escravo, que era comum na época, e esse escravo chegou de arar a terra, então você vai e fala: senta aí, come, você está cansado. Não é desse jeito que o Senhor trata o escravo. O que o Senhor faz? Jesus está falando para eles. O Senhor chega para o escravo, depois de ter arado a terra: prepara a comida para mim, porque eu vou comer. E o servo fica ali, e aquele senhor come. E depois de ter comido, aquele senhor não agradece o servo, porque é obrigação do servo fazer aquilo. Então Jesus diz: olha, dessa mesma maneira, que vocês conhecem isso, esse é do dia a dia de vocês, você sabe que é assim que funciona. Dessa mesma maneira, vocês, depois de perdoar, não achem que o seu Senhor te deve alguma coisa. Vocês não fizeram mais que o seu dever. Então, perdoar, o que Jesus está dizendo, trocando em miúdos, perdoar não é nada mais do que a nossa obrigação como servos do nosso Senhor. E Ele é o nosso Senhor. Se a gente creu que Ele ressuscitou dos mortos, Ele é o nosso Salvador. E se a gente o aceitou como Senhor, então dele nós somos servos. E se nós somos servos, nós precisamos obedecer. E em obedecer está incluído perdoar. Perdoar é uma ordem do Senhor. E quando nós olhamos para isso, primeiro eu preciso perdoar porque o Senhor me ordenou. Então eu tenho que tomar essa decisão, porque tendo tomado essa decisão, o Senhor nos dá graça. Primeiro, porque Ele me ordenou, e segundo, porque Ele me perdoou. Porque Ele me ordenou, eu perdoo e sou servo. E porque Ele me perdoou, eu perdoo, porque eu o imito. Eu preciso trazer no meu coração um sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele conta uma parábola em Mateus capítulo 18, do versículo 21 até o 35. É um texto longo que você pode estar lendo depois, mas também fala de perdão. Pedro, ele chega e fala assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí Pedro fala: até 7 vezes. Jesus falou assim: não 7, mas 70 vezes 7. Não que você vai contar e quando chegar nas 490 você fala: agora já deu sua cota. Não, Jesus está falando uma infinitude de vezes. E para mostrar para vocês como deve ser essa longanimidade, esse ânimo longo em relação ao erro do seu irmão, eu vou contar uma historinha para vocês. Havia um servo que devia a um senhor grande quantidade de prata, impagável. Ele jamais conseguiria juntar dinheiro para pagar sua dívida. Então, aquele senhor, aquele rei, mandou chamar esse servo e disse: olha, a partir de hoje você, sua família, todo mundo vai me servir como escravo, porque você me deve. Não tem como você me pagar, então eu vou tomar suas terras, vou tomar tudo que você tem e a partir de hoje você é meu escravo. Então aquele servo começou a chorar e implorar por sua vida, por sua família. Aquele rei teve misericórdia e disse assim: olha, eu te perdoo. Você não tem mais dívida nenhuma. Vai embora para casa, retoma a sua vida e esquece que você me deve. A Bíblia diz, Jesus está dizendo isso em Mateus capítulo 18, é uma parábola, uma ilustração, que esse servo perdoado saiu e encontrou um homem que lhe devia, mas lhe devia um mísero dinheiro. Coisa muito pequena perto do que aquilo que ele tinha acabado de receber o perdão. E ele começa a oprimir esse homem, enforcar esse homem. E as pessoas que estavam ali vendo o rei perdoar aquele homem, aquele servo, observam o servo maltratando o outro homem que lhe deve. E voltam para o rei e falam: olha, aquele homem que o senhor perdoou está quase matando um cidadão ali fora por causa de um tostão furado que o rapaz deve para ele. O rei fala: manda chamar de volta. Então o rei fala assim: escuta, rapaz, você não tinha a menor condição, você me devia uma fortuna e eu te perdoei. E o teu irmão te deve uma miséria e você está quase o matando.
Você não deveria ter feito com o seu irmão aquilo que eu fiz com você? Né? Olha o que a Bíblia diz ali no finalzinho do texto. Então, o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Ou seja, do mesmo jeito que você tratou o seu devedor, eu também vou te tratar. Isso não nos faz lembrar o que Jesus disse? Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Não é a mesma tratativa? Porque aí, olha como Jesus conclui no versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Da mesma maneira que você perdoar, você vai ser perdoado. É isso que Jesus está mais uma vez ensinando através desta parábola. Então é tempo de nós olharmos e verificarmos como nós temos tratado os nossos irmãos, como nós temos liberado o perdão, porque nós fomos perdoados. E nós fomos perdoados de uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. A Bíblia diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Qual que é o modelo de perdão que eu aplico ao meu irmão? O mesmo modelo que Deus aplicou na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe. E tendo tomado essa decisão, pode acreditar, Deus vai te dar graça para poder perdoar. Pai, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos miseráveis e limitados. Mas o Senhor não. E nós cremos no seu poder capacitador. Ajuda-nos, Senhor, a te imitar, perdoando aquele que nos ofende, aquele que nos faz mal. Perdoando aqueles, ó Deus, que muitas vezes pegam em pedras para lançar pedras sobre nós, assim como fizeram com Estevão. Dai-nos, Senhor, aquele coração que Estevão teve. Dai-nos o coração que Cristo teve na cruz, para que nós possamos perdoar. E assim, ó Deus eterno, demonstrar o seu amor enquanto estivermos, ó Pai, nessa viagem. Enquanto estivermos, Senhor, como peregrinos na terra. Que o seu amor emane dos nossos poros, para a glória e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Dai-nos um coração igual ao teu. Em nome de Jesus.